Olá, eu sou o professor Wellington Araújo, pré-candidato a vereador aqui pela cidade de Valparaíso de Goiás, e hoje vim falar com vocês sobre alguns entraves da administração pública, não é? Porque muita gente pensa que a administração pública é apenas o prefeito, o governador, o presidente, só o executivo. A administração pública ela passa pelo legislativo e pelo judiciário também, não é? Às vezes o judiciário faz papel de executivo, de legislativo, às vezes o legislativo faz papel de executivo ou de judiciário, às vezes o executivo faz papel de judiciário ou de legislativo. Então são forças que se confundem e se controlam, né? A questão dos checks and balances, né? Os freios e contrapesos. Mas presta atenção numa coisa. Algumas frases são prejudiciais ao bom andamento da coisa pública e ao caráter do homem político. Às vezes você vê uma pessoa acaba de receber a prefeitura e fica 3 anos sem fazer nada e deixa para fazer as coisas no último ano, correndo como uma lebre, para enganar o eleitor, não é? Porque ele não fez em 3 anos. Em 3 anos a desculpa dele era: a administração anterior nos deixou quebrado, não tenho dinheiro. Tranquilo. Aí você vê o político falando bem assim: ah, mas os problemas dessa cidade não vêm de agora, são de gestões anteriores, de muitos anos de atrás nesse município, eu não consigo resolver isso. Beleza, mas estamos no século XXI. Hoje não falamos mais em administração pública, falamos em gestão pública, gerir a coisa pública, não é? E num novo modelo de gestão pública, não há realmente caminhos, né, para falácias, né? Você tem que trabalhar. O único remédio do político hoje para que ele seja bem visto pela população é trabalho. Muita gente fica: ai, deixa o homem trabalhar, vocês estão criticando o homem. Sim, ele foi colocado lá e ele vai ter que aceitar as críticas. Por quê? Porque não é ver o que está errado e ficar calado, isso não existe. A gente colocou uma pessoa que vai mexer no todo, com a vida de nós todos. Eu não posso falar sobre a pessoa, não é? Sobre o pai, sobre o homem, isso é antiético. Mas sobre as questões que abalam a mim como sociedade, a nós como um todo, eu tenho que falar. Isso é direito. Falar, reclamar, falar não está bom. E é dentro das reclamações, é dentro das críticas que um administrador cresce. Quando ele é inteligente. Quando não, ele fica de mimimi: ai, que estão jogando pedra em mim, ai, que é difícil administrar. Isso não existe. Um político ele está entregando um currículo para você. Ele está dizendo: eu consigo resolver. A cidade tem isso, tem aquilo e tem aquilo. Eu vou resolver. Não é? E aquilo que eu não consegui resolver, eu tenho que por caráter, né? Primeiramente como ser humano, antes de ser político, de comunicar à minha sociedade porque eu não consegui. Não ficar calado. Não ficar 3 anos fugindo da população. Homem público, ele é um homem público. Ele tem que dar a cara a tapa. Quando ele não dá conta de fazer, ele tem que dizer o porquê. Ele tem que prestar contas porque ele está trabalhando para o povo. E o empregador, ele quer resultados. Não existe essa do empregado desprezar o empregador. Só no serviço público que isso existe, né? E nós, como eleitores, temos que tomar a nossa posição de empregador, não é isso? Tem um fato muito interessante e até engraçado, né? Parece piada. Quando eu falo que a gestão pública ela não é só prefeito, governador e presidente, a administração pública ela também vem dos órgãos atrelados a esses poderes. Vamos supor que você é um prefeito aqui na cidade de Valparaíso e você tem um problema sistêmico que são as águas jogadas no meio da rua. A pessoa lava a roupa, a pessoa lava a louça e essa água vai para o meio da rua. Muitas vezes a louça e os detritos do banheiro vão para uma cisterna. Mas a água que se lava a roupa, a água que se lava a área, que é uma coisa, que é um pensamento de não jogar na cisterna para não encher muito rápido, né? As pessoas jogam na rua, né? E um determinado fiscal, né? Aí temos a fiscalização, né? Vai para a rua, né? Postura e outros mais. Vão para a rua para ver como é que está o andamento. A água está saindo dessa casa. Aí bate na porta, né? Ô,
Bom dia, minha senhora. A senhora está jogando água na rua, não pode, é contra a lei, tem que ter o sumidouro e coisas mais. A mulher vira pro fiscal e fala bem assim, tudo bem, por lei, eu tinha que ter um esgoto passando aqui na minha porta. Esse esgoto passando na minha porta, eu ia pegar o cano, ia jogar nesse esgoto e essa água ia para o tratamento. Não é? Faz a sua parte, colocando o esgoto, que eu faço a minha, colocando um cano de dentro da minha casa até chegar no sistema de esgoto e a gente resolve, beleza? O fiscal fica sem palavras, por quê? O poder público não fez a parte dele, o que impede o fiscal de fazer a parte dele. Ele pode até multar essa senhora, tudo bem, vai multar. Mas se a senhora for uma pessoa bem esclarecida e tiver muito mais pessoas ao lado dela, pode abrir uma ação pública contra o município, não é verdade? Uma obrigação de fazer. Ele tem a obrigação de fazer. Recebe para isso, na verdade. E às vezes a gente vê um político falando, não tenho dinheiro, eu não dou conta. Você sabe que um pai de família administra a sua família com o que ele ganha e ganha muito pouco. Ele não reclama. Quando ele não dá conta, ele faz uma hora extra, ele faz um bico no final de semana, ele se vira em 10, mas ele dá conta da família dele. Não é verdade? Ele parcela, ele vai lá, renegocia a dívida dele, mas ele consegue, não é? Na medida do possível, com caráter, conversando com o filho, conversando com a esposa, administrando sua família. Não é diferente da administração pública. Esse negócio de eu não tenho dinheiro. O serviço público é o que mais pode financiar, né? O poder público é o que mais tem crédito no Brasil. Pode financiar, pode refinanciar suas dívidas, pode negociar. Mas ele tem que fazer isso de cara erguida e com caráter. E outra coisa, sem mentir para o povo. Chega de mau caratismo na política. A gente tem que mudar isso. Tá errado. Muita coisa tá errada. Né? Político que ganha e fala, não consegui porque a administração passada me deixou quebrado. Para com essa palhaçada. Não é? Esse problema é de várias administrações, eu não vou dar conta. Mas quando você estava candidato, você disse que ia dar conta, não é verdade? Quando você encontra um trave, uma trava na administração pública que não deixa você avançar para fazer aquilo que a população precisa, você tem que ser claro com essa população, do mesmo jeito que um pai de família é claro com o filho e com a esposa. O problema é que as pessoas ganham e se envolvem no mundo de glamour com os empresários e começam a suprir o desejo das grandes empresas e dos empresários e se nutrem com o que isso as beneficia e deixa de lado a ponta, o trabalhador, o homem simples. As pessoas querem apenas uma cidade bonita, uma cidade iluminada, com segurança, uma escola que dê segurança aos seus filhos, professores que possam educar. Às vezes não é nem um salário, mas é a ferramenta de ensino dentro dessa escola que é difícil. O massacre psicológico que é para trabalhar com nada e para fazer muito, não é? Então a gente tem que mudar a postura política. Temos que ter carinho com a cidade, carinho com as pessoas. Parar de pensar no número e começar a pensar no ser humano, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus.